Pessoal, quando nós consideramos os aspectos relacionados à obsessão e, inclusive, a questão da autoobsessão, que vai estar permeada em diferentes experiências que eu tive no meu pregresso e que uma dada dessas experiências pode funcionar como obsedante sobre mim hoje. Então, o processo de autoobsessão, ele acontece a partir de uma vivência que eu tive numa existência pregressa e que, portanto, diz da personalidade que eu tinha lá e que funciona como obsedante sobre mim hoje, mas como é algo que vem de alguém que eu fui no pregresso, dentro da personalidade em que eu estava naquela encarnação, é a autoobsessão. Por outro lado, quando a gente considera que tem um espírito me obsedando, se eu der uma brecha autoobsessiva, ele se instala como obsessão pertinaz, enquanto algo que vai começar a ter consequências desse processo instalado. Então, nós poderíamos considerar que a autoobsessão, ela é uma brecha que eu dou para instalar um processo obsessivo que vai acontecer vindo de fora. Que um outro espírito, por uma ação sobre mim espiritual obsedante, me julga sob obsessão a partir de uma brecha que a minha autoobsessão permitiu. Consuelo Leonardo vai trazer numa sequência que ele coloca para nós, onde ele vai falar um pouco a questão da influência que vem de fora, que pode ser direta ou indireta. Quando a gente considera essa influência espiritual direta, ela pode vir de informações das mais variadas, mensagens subliminares e espíritos. E quando a gente considera informações das mais variadas, a gente tem aquelas conscientes claras e mensagens subliminares vai ter o do subconsciente ofuscadas. E quando consideramos a questão dessa influência indireta, porque inclusive a gente tem a conversa de um aspecto com o outro. Por isso nós citáramos do espírito na questão da influência direta, mas esse espírito ele vai estar aqui dentro da indireta, onde nós temos os espíritos que vão ter uma ação inconsciente, individual e obscuras, considerando aí que quando um espírito está me influenciando, considerando a mim, isso pode funcionar de forma inconsciente e, portanto, sutil, imperceptível para mim, e também de maneiras obscuras. Considerando o fluido cósmico dentro dessa ação, enquanto influenciação espiritual indireta, teremos o inconsciente coletivo e também os aspectos obscuros. E também, dentro dessa influenciação espiritual indireta, a parte da genética e do corpo, que estará ligado também ao inconsciente coletivo e aspectos obscuros. Quando a gente pega a influência pela influência, ela pode ser externa ou interna, na existência atual, mas também existências anteriores. É por esse motivo que vai acabar havendo implicações nesse processo, visto que nós tivemos experiências em existências pregressas onde eu posso ter me acumpliciado com o mal e isso ter feito o estabelecimento de algum tipo de conúbio
de interação importante, que de alguma forma pode funcionar à guisa de autoobsessão hoje, quando se trata daquele mesmo assunto. Que inclusive aquela lembrança espiritual, mesmo que não seja algo que eu traga diretamente na minha consciência, mas algo que intuitivamente ressuma, porque quando a gente considera, por exemplo, as nossas tendências negativas, isso tem a ver com coisas que eu vivi antes, em outras existências, que inclusive vai dizer de onde eu tenho caído mais, até chegar aqui, na minha romagem. Mas, mesmo que eu não lembre consciencialmente dos pontos de quedas que eu tive no pregresso, os meus pendores, as minhas tendências me falam de onde estão os meus pontos nevrálgicos, o meu telhado de vidro. Porque a partir daquilo que eu experimento, inclusive de tentação, tem a ver com os aspectos em que eu caí mais até aqui. Porque aquele lugar em mim em que eu sou mais tentada, isso vai dizer de um lugar que eu tenho feito repetições, porque não tenho conseguido acertar naquela área. E mesmo que de um tempo para cá eu esteja conseguindo ter resoluções melhores, eu ainda tenho essa área fragilizada pela história que eu trago nela. Por isso, gente, que quando um espírito ele deseja prejudicar alguém, ele pode usar da autoobsessão que ele percebe no indivíduo, inclusive enquanto as tendências que esse indivíduo manifesta, os pendores que ele traz, porque daí ele consegue unir as fragilidades que ele vê no indivíduo com ações em que ele possa meticulosamente levar essas fragilidades a funcionarem contra o indivíduo. Visto que, do momento em que eu tenho uma dada fraqueza e que, por esse motivo, eu acabo tendo algum processo autoobsessivo que tem a ver com uma personalidade em mim de algo que eu fui, isso vai sinalizar para o obsessor que aquele aspecto, se ele trabalhar em cima daquilo, ele pode me arrastar, me confundir, me enfraquecer, me desestruturar. Porque a questão da nossa harmonia interior, isso tem a ver com aquilo que eu construo moralmente em mim. Então, dois indivíduos, eles podem estar no mesmo espaço e um ser feliz e o outro não. Porque a felicidade verdadeira, ela é consequência do avanço moral do indivíduo. Então, é como se a gente tivesse duas pessoas num local onde está tendo uma demonstração de um arco-íris e um desses dois indivíduos é cego. Um deles consegue ver essa demonstração do arco-íris, enquanto que o outro não, mesmo eles estando no mesmo local. Porque um desses indivíduos que vê e que tem uma luz que esplende de si, tem a ver com a sua moralidade e aquilo de bom que ele realizou até ali. Enquanto que o outro, devido às deficiências morais que traz, não consegue, mesmo estando no mesmo lugar do outro mais elevado moralmente, divisar o que o outro divisa. Por isso que a questão de felicidade e infelicidade é consciencial, não é um lugar que eu estou, é aquilo que eu construí dentro de mim e aquilo que eu sustento. Porque, inclusive, sustentar a luz exige uma estabilização que implica uma série de elementos que eu estou conseguindo
equilibrar. Nós temos o relato em Os Mensageiros de uma casa transitória que fica na região do umbral e que ali está um casal de espíritos elevados que estão ali naquela região fazendo um trabalho junto a outros espíritos em condição de sofrimento, que são ali os espíritos umbralinos. Fora daquela casa transitória, a gente tem a tempestade, que acontece ali com aqueles espíritos que eles se demoram. Mas ao adentrar essa casa transitória, tem ali o casal fazendo uma prece, recebendo companheiros de outras colônias, fazendo reflexões nobres, pintando, tocando, cantando. Ou seja, mesmo essa casa transitória estando dentro de uma região umbralina, ela está com os integrantes ali dentro num estado de felicidade. Ao passo que se você sai daquela casa transitória, você encontra espíritos em sofrimentos, que vão variar de acordo com a realidade de cada um. E é curioso, gente, porque conforme Kardec vai trazer para nós no Céu e no Inferno, nós temos 4 vicissitudes que fazem parte da jornada de espíritos do nosso naipe, que são nascer, morrer, envelhecer e adoecer. Quando a gente considera essas 4 questões, isso tem a ver com espíritos que ainda precisam de obstáculos, de dificuldades, de provas e de expiações para poder avançar, mostrando que existe um trabalho dentro de nós por ser feito. Porque se a gente pegar um espírito puro, ele não precisa mais de encarnar, de envelhecer num corpo orgânico, de adoecer, de desencarnar. E ele também não vai mais ter necessidade da questão de expiações de provas, dificuldades, de obstáculos, para poder fazer os burilamentos dentro de si, porque ele já realizou isso. Então, ele não consegue ser infeliz, porque ele construiu dentro dele uma felicidade inabalável, que o alçou a uma outra condição inabordável. Mas, para nós outros que estamos ainda em meio às vicissitudes da Terra, nós podemos, inclusive, tecer infelicidades por não reconhecermos as coisas boas que já temos e não sabermos agradecer. É por isso que a ingratidão ela é tão perigosa, porque o indivíduo que reclama e fica apenas no negativo da sua vida, ele acaba perdendo o que de bom ele tem, por não valorizar. Quando a gente considera, por exemplo, nós podermos estar num corpo orgânico nesse momento, tendo a lucidez que a doutrina espírita traz para nós, estando em condições de trabalhar no bem, onde a gente tem uma energia, uma saúde, mesmo que em meia precariedade, mas a gente consegue se movimentar e avançar nesse caminho. Se a gente pegar, por exemplo, o Chico, ele tinha alterações orgânicas, estava em meio a uma série de precariedades do seu organismo, mas ele não se deixava vencer por essa situação, ele continuava o trabalho. E nessa, até hoje, em torno de 550 livros vindos da sua lide mediúnica. Porque mesmo em meio a precariedades, as dificuldades que ele experimentava, considerando o coração, o aspecto do olho e também os embates espirituais que ele vivia, mesmo em meio a isso, considerando inclusive que ele tinha uma aparência física que não agradava ao mundo, até mesmo a sua masculinidade, como ele desde o início dedicou-se à castidade e focou nisso, ele entra em choque com o que o materialismo diz. Então, ele vai por um caminho oposto daquele que a Terra traça. E nesse sentido, ele
teve um espírito valoroso tal que ele sai pelo desencarne como o maior brasileiro de todos os tempos, com vários títulos correlatos. Inclusive, ele recebeu a condição de pertencer a outros estados. Ele é de Minas por nascença, mas outros estados deram a ele o título de cidadãos respectivos. E ele recebe outras condecorações. Ele é indicado ao Prêmio Nobel da Paz, que inclusive quando houve o resultado e que um repórter, para provocá-lo, comenta com ele que ele não tinha conseguido levar o prêmio, e o que ele tinha a dizer sobre isso, ele diz: eu não levei o prêmio Nobel, mas eu fico com a paz do prêmio. Ou seja, é a paz interior, essa paz do espírito que edifica essa felicidade dentro de si mesmo e que não depende de uma estatueta que vem de fora, de um título que nos é entregue, porque isso fica aqui. A traça rói, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. O que fica é o que de nobre o indivíduo edificou aqui, que é o que vai com ele, e é o caso do Chico. Porque ele, mesmo em meio a uma série de precariedades, inclusive financeira, porque ele viveu desde pequeno numa situação de pobreza material. Houve um determinado recorte da vida dele em que ele morava com 17 integrantes da sua família, que só ele trabalhava. Ele tinha 3 empregos. Então ele era arrimo de família, com uma dificuldade na questão material, dentre os outros aspectos que ele precisou enfrentar. E mesmo assim ele sai vitorioso, deixando aí diretamente mais de 500 livros. Já estamos aí na cifra dos 550 livros. Mas houve as instituições que foram criadas a partir da sua influência moralizadora. Então a gente tem, inclusive, na época que ele foi alocado para receber o Prêmio Nobel, Marlene Nobre com seu marido fizeram o envio de algumas obras dentro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografadas pelo Chico, em diferentes idiomas para a Suíça, para avalizar, devido a ele ter sido indicado para receber o Prêmio Nobel, e fazem uma coleção de assinaturas que receberam aos milhares para que o Chico ganhasse esse prêmio. E eles começam a viajar para uma série de cidades. Eles pegaram os estados mais aqui da parte central do Brasil, que é onde o Chico mais houvera circulado, para poder descobrir um orfanato, um asilo, uma creche, um hospital, diferentes instituições benemerentes que foram criadas a partir da convivência com o Chico, ou seja, que ele teve uma ação direta ou indireta na iniciação dessas instituições. E o marido da Marlene, que inclusive era deputado pelo Estado de São Paulo, num cargo respectivo da onde ele atuava, e que ficou nesse cargo por alguns anos, e acabou que inclusive ele houvera sido reeleito algumas vezes. Daí, na época, ele foi percorrendo cidades da parte central do Brasil e fazendo uma elencação das instituições criadas pela influência do Chico. Quando ele chegou na instituição de número 3.000, ele cansou e parou de fazer o registro. Então, até onde ele conseguiu viajar e elencar 3.000 instituições beneméritas que auxiliam necessitados de todo porte a partir da moralizadora influência do Chico. Então a gente vê que é um espírito que entra pelo berço e enfrenta na Terra uma série de, seja dificuldade, obstáculo, provas, e sai vitorioso na sua lavra e entra no mundo espiritual com a consciência serena. Então, acaba que
o indivíduo ele pode até estar no meio de precariedades orgânicas, ou até mesmo uma dificuldade energética, a própria questão do combate espiritual, porque nós na Terra vivemos combate, enquanto espiritual, que tem a ver com recursos que a gente precisa desenvolver. E é por esse motivo que, quando a gente considera, por exemplo, a questão do ectoplasma, foi um nome primeiramente proposto por Charles Richer e pode ter relação com a parte externa do citoplasma das células do corpo somático, porque a célula ela tem o núcleo, considerando uma célula eucarionte, que é a célula de planta, de fungo, de animal, e portanto nossa, porque nós somos uma espécie dentro do reino animal, e acaba que se nós pegarmos bactéria, ela não é uma célula nucleada, porque ela é procarionte, mas os outros seres vivos terão aí a célula eucarionte que é nucleada, com exceção dos vírus que são acelulares, porque o vírus ele é um material proteico, enquanto uma cápsula externa, e o DNA, o RNA no centro. E vai acontecer que, considerando a espécie humana, que é a de pensamento contínuo dentro do reino animal, porque os outros têm a intermitação entre instinto e pensamento contínuo, vai acontecer que, considerando os outros seres vivos, tirando os procariontes e vírus, vão ter o núcleo na célula. E o citoplasma, que é um geoide que preenche ali o espaço entre o núcleo e a membrana plasmática, que delimita o conteúdo dessa célula, separando ela do meio exterior. Então, quando a gente considera a parte externa do citoplasma, da célula do corpo somático, isso foi relacionado a esse ectoplasma. Mas mesmo que o ectoplasma englobe essa parte, também tem a ver com alguma camada da célula do corpo etéreo, que é o corpo que nós temos, dentre outros, e que vão aí ter a sua função que vai acontecer no encarnado. Então, deve envolver, sobretudo, uma diferenciação do fluido cósmico diretamente ou do fluido vital. Nesse sentido que, quando a gente desencarna, o duplo etéreo, ele fica aqui na Terra. Tanto o corpo orgânico, quanto o duplo etéreo fica. E os outros 5 corpos, mental superior, mental inferior, que vão dizer aí de corpos que vão conosco para o astral. O corpo sutil. E nesse sentido que 2 fica aqui com desencarne e 5 vão conosco. Nós temos 5 corpos e que, considerando esse duplo etéreo, pode estar ligado a ele o aspecto ectoplasmático, e nesse sentido que são estudos que vão trazendo isso para nós. Nesse sentido que, se nós considerarmos a questão da nossa trajetória aqui, nós vamos considerar que a relação entre o obsessor, benfeitor e ectoplasma vai dizer de, em um grau menor ou num grau maior, o fenômeno mediúnico envolve alguma utilização de ectoplasma. O benfeitor, ele é econômico para utilizar ectoplasma, enquanto o obsessor não. Porque, inclusive, o obsessor, ele pode fazer abundância de ectoplasma, ou para tentar causar medo em mim, ou tristeza, ou nojo, ou raiva. Já o benfeitor, ele causa impressões positivas.
E ele é leve, econômico no uso do ectoplasma, porque ele não deseja me impressionar. Ele deseja trazer leveza, paz para o ambiente, consolo. Então, se a gente considera, por exemplo, a vidência, isso vai ter a ver com a mediunidade, enquanto que a clarevidência é com o animismo. A vidência seria encarada como uma forma sutil de materialização e a clarividência como um tipo de psicometria, que foi aí um termo criado em 1842 por Jacques Rhodes Bouchanin, e Ernesto Bozano vai dizer em Enigmas da Psicometria essa afirmação. Nesse sentido que, quando nós consideramos esse areal das perturbações da individualidade que podem acontecer conosco e que está ligado à obsessão e vice-versa, porque uma obsessão pode levar a uma perturbação, enquanto que uma perturbação pode levar a uma obsessão. Por isso que a gente tem seta para ambos os lados, no vice-versa. Essa perturbação da individualidade afeta o perispírito, que gera estressores, e esses estressores podem levar também a obsessão. O perispírito vai estar intercambiando com a genética, que por sua vez intercambia com a família e com o corpo. Os estressores também fazem a conversa com o corpo com doenças, obsessões. Então, a gente percebe que existe aí uma conversa entre ambos os aspectos devido à inter-relação que acontece nessa situação. E é por esse motivo que, quando nós consideramos os riscos que existem no nosso organismo, isso tem a ver com a gênese espiritual e a forma como nós estaremos lidando com isso. Nesse sentido que a caçada obsessiva, ela, como um exemplo, vai dizer de aspectos que podem ser usados, seja uma perturbação, inclusive, gente, a perturbação, a própria tentação, a provocação são diferentes facetas da nossa fraqueza, da nossa vulnerabilidade. Então, vai dizer que, se nós considerarmos a metilação epigenética, que vai estar ligada à genética do comportamento, a gente vai ter uma interação gene-ambiente que vai poder ser ativa, passiva, reativa ou evocativa, que vai dizer aí de uma variação. Nesse sentido que os aspectos relacionados à nossa romagem vai dizer de alguma fragilidade que eu deixo que ganhe espaço dentro de mim e acabo que numa invigilância, num momento em que eu não estou atenta para a importância da prece, porque a oração, ela tem um efeito sobre o nosso organismo que nós não abarcamos. De pronto, a amplitude e as consequências de uma oração sincera, que é quando o indivíduo ele se coloca de coração aberto, desejoso de ser instrumento para os outros. Então, eu me coloco naquela abertura
interior e eu clamo pela presença de Jesus e pela ação dele na nossa trajetória, enquanto ele poder nos auxiliar com a clareza, a força, o conselho, a assistência, que significa areais que vão nos fermentando e nos dando condição de lidarmos melhor com o que nós enfrentamos aqui. Nesse sentido, que nós temos uma área de estudos na atualidade que vai falar para nós acerca da neurociência, onde existe uma interface com pesquisas que existem em diferentes ramitudes acerca das áreas do nosso encéfalo e da ligação que cada qual acontece com a nossa parte espiritual, porque não foi detectado uma diferença entre um transe mediúnico, onde existe a ação de um espírito externo que usa aquele indivíduo encarnado naquele trabalho, por exemplo, trabalho de psicofonia, e uma experiência que seja animista, em que seja o próprio indivíduo que esteja atuando, mesmo considerando que pode ser algo que ressuma do inconsciente desse indivíduo que veio de uma experiência sua pregressa. Nesse sentido, que mesmo se a gente considera psicoativos, que são determinadas substâncias que o indivíduo ele vai tomar para ter uma ação nas áreas do cérebro respectivas, isso não é detectado diferença nem em relação à condição no animismo e nem na mediunidade. Então, mostra que o aspecto que vai preponderar é o moral, que vai dizer da qualidade daquela interação que está acontecendo. Porque talvez aonde nós vamos ter os sinais e marcadores sutis de ser uma experiência mediúnica ou anímica, enquanto diferenciação, vai estar na pineal. Nesse sentido que existem aí alguns indícios de que a pineal conseguiria dar essa diferenciação. Mas o aspecto central tem a ver com uma série de alterações que vão acontecer enquanto uma diminuição da atividade do lobo parietal, que quando diminui essa atividade, o indivíduo ele tem uma sensação de menos isolacionismo e mais integração no todo. Ao mesmo tempo, nós temos uma atividade relacionada ao lobo córtex frontal, que acontece uma amplificação dessa atividade, e isso vai dizer também da amígdala cerebral, que tem a sua atividade diminuída, e quando essa atividade ela é diminuída, o indivíduo ele fica menos sensível. E isso significa
uma amplificação da questão de autorreflexão, de ponderação, ligada ao próprio lobo córtex frontal. Por esse motivo que vai significar uma gama de situações em que aquela atividade de ter uma reflexão positiva, de rezar, vai reverberar em alterações em órgãos do encéfalo e que significa um aumento do equilíbrio, da harmonia. É por esse motivo que, mesmo que num primeiro momento, o indivíduo que fuma uma maconha e que ele tem no mecanismo de recompensa que está no encéfalo um retorno positivo, acaba que, como moto por trás daquilo é uma viciação que vai se repetindo, o indivíduo, mesmo que tenha uma sensação de bem-estar no início, ele vai tendo degenerado a sua circuitaria de recompensa e vai acabando de danificar-se. Por outro lado, se o indivíduo está numa experiência mediúnica de serviço ao próximo, em que essa mesma circuitaria recebe um benefício, mas como o indivíduo está numa atividade altruísta, ele vai tendo fortalecimento dos seus implementos sutis, ao invés de degeneração, mesmo que envolva áreas afins e que, inclusive, aconteçam em mesmas áreas resultados similares, mas com o tempo aquela área que está ligada ao altruísmo, à bondade, à compaixão, enquanto o uso que está sendo feito dela vai retornando para o indivíduo aumento do equilíbrio. Enquanto essa mesma área ligada a uma viciação, há arquitetação de ódio, a vingança, isso acaba que vai recebendo degeneração com o tempo. Por isso que o que vai dizer do diferencial nesse aspecto é a parte moral, que é aquilo que o indivíduo tem como móvel por trás do que ele esteja realizando. Por isso que, quando nós consideramos na Terra, do momento que eu abençoo a vida vai me abençoar, como o senhor André Luiz vai falar. Do momento que eu agradeço, eu recebo gratidão da vida enquanto algo que é vindo de volta, porque a vida ela não nos empresta, não dá, não se comove, não se apieda, ela nos devolve, nos espelha aquilo que nós doamos para ela. Por esse motivo que quando a gente entra nessa movimentação nobre, a gente vai tendo retornos de fortalecimento e de também capacitação nova, em que as mesmas áreas em nós, elas vão sendo aprimoradas. E nós vamos podendo dar passos acima, enquanto mais um tijolinho que é colocado. Por esse motivo que o aspecto da sinalização que vai acontecendo no nosso organismo, isso significa uma engrenagem sutil que acontece no nosso ser e que precisará de ter o óleo da nossa boa vontade, do buscar o que vale a pena. Consoante Jesus vai trazer para nós no recorte, os saduceus e fariseus pedem um sinal do céu. Então, ele vai dizer para nós que
nós precisamos fazer essa olho de ver. Porque chegaram a Jesus saduceus e fariseus para o tentarem e lhe pediram que lhes fizesse ver algum prodígio celeste. Mas ele responde: quando vai chegando a noite, você diz, vai haver tempo sereno, porque está rabicundo o céu, enquanto essa rubidez. E quando é de manhã, diz, hoje haverá tormenta, porque o céu mostra um triste avermelhado. Pois sabe discernir o aspecto do céu e não podeis conhecer os sinais dos tempos? Essa geração adúltera e perversa pede um prodígio. Não se lhe dará outro prodígio, senão o prodígio do profeta Jonas. Então Jesus os deixa ali e se retira. Então esse discernimento dos sinais, isso tem a ver com a maneira como eu me percebo movimentando os meus recursos. Porque quando a gente considera, por exemplo, o aspecto da ingratidão, ela vai descerrar para nós um perigo de que eu, não valorizando o que de bom me acontece, aproveitando isso para avançar, eu acabe perdendo. E isso é um risco real, porque muitos perderam benesses espirituais porque não souberam agradecer o que tinham. E a questão da gratidão, ela está muito ligada ao que eu faço com aquilo que é emprestado para mim. Porque do momento que eu tenho essa perspectiva de que recebo muito, eu vou desejar colocar muito a serviço do outro. Então, o coração realmente grato é aquele que coloca a serviço do seu entorno o que de bom ele recebeu. Porque uma pessoa, do momento que ela percebe que recebe muito, ela vai desejar oferecer muito. Por isso que é uma mudança de visão de ângulo e de perspectiva que a gente vai fazendo. O indivíduo, a partir dessa perspectiva de que ele está sendo abençoado, beneficiado, ele vai então fazer um esforço maior para poder entregar tanto quanto ele percebe se recebendo. Porque inclusive vai chegando um ponto que o indivíduo sabe que recebe muito, que não poderá retribuir para Deus jamais as bênçãos que recebe. Então, no limite da sua força, ele busca entregar, distribuir. Por isso que, quando nós consideramos o aspecto da nossa estabilidade espiritual, isso tem a ver com a maneira como eu me vejo e a forma como eu tenho essa angulação e pensamento referente ao que me acontece, às oportunidades que estão diante de mim. A gente tem um caso na coleção A Vida do Mundo Espiritual de uma senhora que ela estava desencarnada e residia na colônia Nosso Lar. E ela era definida como encrenqueira porque ela acabava que criava dificuldades com tantos quantos ela interagisse ali. Então, houvera sido oferecido para ela emprego na colônia Nosso Lar, porque trabalhar é o nosso lugar de recuperação espiritual. Nós viemos para a Terra para pedir trabalho. O trabalho no bem é o lugar em que a gente vai ficando curado, na medida que a gente realiza ele. É por esse motivo que, quando a gente tem, por exemplo, uma coluna como o Nosso Lar, aqueles que ali estão, os que estão avançando estão envolvidos em trabalhos ali. Quem se mostra reticente e recua diante do bom labor, acaba podendo ser recambiado para um orbe como a Terra, via encarnação,
e somos nós que estamos aqui. Por isso que a gente tem que valorizar o labor com Jesus. E acaba que quem está ali no nosso lar e permanece ali é porque está bem engajado no trabalho. E essa senhora, ela foi localizada num determinada área de trabalho e voltou até o benfeitor reclamando do local que ela estava situada. Esse benfeitor pacientemente realocou ela num outro local para ela poder ter o seu labor diário, que beneficia a nós mesmos. E ela volta até esse benfeitor e reclama novamente de uma série de aspectos, porque a cada local que ela era situada, ela reclamava de um aspecto. Chegou num momento em que o benfeitor disse para ela: eu vou te encaminhar então para o Bosque das Águas, aqui na colônia Nosso Lar. Lá você vai ficar tranquila, sem envolvimento num trabalho diretamente, ali em meio àquelas águas, e você vai ficar sozinha ali por um tempo. Então, ele estrategicamente manda ela para um local onde ela ficaria sozinha, porque ela acabaria criando problema com ela mesma, pelo estágio emocional e espiritual em que ela se demorava. Porque a questão da dor é que o indivíduo que está numa situação dolorosa, ele quer acabar com a dor, mas ele não quer acabar com a causa daquela dor. Tem uma historieta que diz de um cachorro que estava uivando. Uma moça, ela tinha ido ali num posto para fazer a colocação de gasolina no seu carro, e ela ouve aquele cachorro uivando, depois ela vai ali até uma lanchonete próxima, volta, na hora que ela está indo embora, aquele cachorro continua uivando. Então ela pergunta para o fretista ali: por que esse cachorro ele está uivando esse tempo todo? Aí ele diz para ela: porque ele está sentado em cima do prego. Aí ela questiona: mas por que ele não sai de cima do prego? Aí o fretista diz: porque a dor é o suficiente para ele poder uivar, mas não é forte o bastante para ele sair de cima do prego. Então acaba que o indivíduo que se demora numa situação dolorosa, ele se compraz na causa daquela dor, mas ele quer que a dor acabe. E essa senhora, ela sendo colocada nesse Bosque das Águas, ela acabaria criando essa mesma dificuldade porque estava dentro dela. Então, o período que ela ficasse ali com ela criaria aquela encrenca com ela mesma. Porque o indivíduo que ele se compraz em criar conflito com alguém de fora, brigar, ele, na verdade, não suporta nem ele mesmo. E isso significa que o indivíduo, ele não aguenta ver o outro em paz. Ele quer tirar a paz do outro. Porque é um estado que ele acontece dentro de si mesmo. É por esse motivo que nós temos todos que cuidar, porque se eu não edificar dentro de mim as bases que vão sustentar uma serenidade consciencial e que vão me permitir essas engrenagens da minha circuitaria de recompensa, do meu arsenal encefálico, que na verdade tem a sua gênese no espírito, que movimenta isso para o atender, eu vou acabar criando inclusive dissociações perigosas. Porque existem determinadas experiências para o indivíduo que podem ser tão dolorosas para ele, que ele cria uma dissociação, onde ele vai sair mentalmente daquilo que está acontecendo com ele e cai no estado alheio. Mesmo quando a gente considera um aspecto de neurose, de psicose, que já é uma alteração mais importante na personalidade do indivíduo, os sintomas dissociativos,
com as causas que o geram, eles têm a ver com experiências dolorosas que o indivíduo não teve estrutura para poder lidar com aquilo. Então, gera como que rupturas no cérebro. E isso mostra o perigo que é quando eu não lido com as causas daquilo que me causa dor de forma honesta, tentando erradicar essas causas, mudando os meus gostos ruins e fazendo opções melhores. Nesse sentido que Jesus, inclusive, ele vai dizer num outro recorte do fermento dos fariseus, quando seus discípulos passaram por outro lado, eles tinham se esquecido de levar pães. Então Jesus diz para eles: acautelai-vos, guardai-vos do fermento dos saduceus e dos fariseus. Mas os discípulos discorriam que devia ao fato de não terem trago pão. Jesus os entende e diz: homens de pouca fé, por que considerais entre vós não ter pão? Ainda não compreendeis, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e quantos sobejamentos de cestos? Nem dos 7 pães para 4.000 homens e as alcofas que houveram recolhido no fim? Porque até mesmo as migalhas Jesus mandou recolher no cesto, inclusive nos dando a instrução de não desperdiçarmos, porque nós não só precisamos usar corretamente os recursos, e aqui considerando atender ao nosso propósito de vida, ao que Jesus tem nos pedido, mas ao mesmo tempo a não desperdiçarmos. E inclusive isso vai entrar tanto para o aspecto material quanto para a questão do tempo, do próprio labor, da nossa energia. A gente precisa canalizar isso corretamente, porque qualquer desperdício é um uso indevido também, como se eu estivesse usando para o mal isso. Se eu desperdiço, é um mal que eu estou realizando com aquilo também. Inclusive, a questão da omissão também é um mal. Então, eu ir e fazer algo ruim, propriamente dito, mas se eu me omito a fazer o bem, eu também estou realizando um outro mal. E a gente tem as multiplicações das sombras na Terra pela omissão, principalmente. A maior parte das implicações em cadeia de trevas que nós encontramos na Terra tem a ver com omissões em que eu, podendo fazer tal bem, não faço. Podendo dizer uma tal palavra que vai auxiliar, me silencio. Que é quando a gente permite que o mal, ele nos use para ser propalado. Então, do momento que eu decido que eu não vou deixar o mal continuar a sua cadeia através de mim, percebendo que Jesus está empenhado na minha mão, então eu corto o mal na raiz. Então, alguém vem falar alguma coisa de outra pessoa negativa, eu já morro aquilo em mim. Alguma convite para uma situação irregular, desonesta, eu já falo não. Alguma ideia de comprar um diploma, que seria uma coisa que não corresponde à verdade, eu já rechaço, retiro aquilo da minha perspectiva. Até quando a gente vai rompendo e não deixando que o mal se espalhe através de nós. Então a gente não só diz não para o mal, como a gente se torna instrumento do bem. Porque se eu digo não para o mal, mas eu não me torno instrumento do bem, é um mal. Nesse sentido que Jesus vai questionar: por que não compreendeis que não é pelo pão que eu vos disse, guardai-vos do fermento dos saduceus e dos fariseus? Então entenderam que não havia dito, se guardasse do fermento dos pães, senão da doutrina dos saduceus e fariseus. E esses fermentos, gente, eles estão por toda parte.
Então, se a gente considerar aquilo que eu uso como fermento para o meu processo, vai dizer daquilo que vai fermentar e que vai amplificar dentro de mim. Porque eu tenho já uma tendência autoobsessiva pelas coisas ruins que eu fiz até aqui. Eu já tenho uma tendência de menoscabar os dons de Deus. Já tenho um histórico de opções por não valorizar a dádiva desse momento. Então eu preciso refazer meu caminho. Porque se eu não tomo cuidado, eu posso, nesse momento, destruir o meu casamento. Posso, de um instante para o outro, destruir alguém. Posso, num pentelésimo para o outro, acabar com um trabalho em que estava sendo útil para alguém. Então, nós podemos complicar nossa situação. Inclusive, quando a gente considera as ideações autoexterminadoras, que o indivíduo ele pode, num instante de insano, tirar a própria vida. Ele vai complicar a vida dele, onde ele vai precisar de algumas reencarnações para ir resolvendo o que ele fez num instante, de uma decisão equivocada. A gente sabe que a questão do suicídio ele vai ter atenuante e agravante, inclusive outros aspectos das nossas escolhas, mas eu posso, com uma escolha infeliz, criar problemas, dificuldades, necessidades que eu não tinha até ali, que eu não precisaria lidar com aquilo. Então, isso diz que, da mesma forma que eu posso melhorar a minha situação, eu posso piorar ela. É por isso que a gente precisa fazer escolhas acertadas e ter decisões saudáveis. É por esse motivo que os pensamentos positivos, os sentimentos positivos vão nos ajudar. A gratidão, a bondade, o altruísmo, trabalho no bem, a caridade, o perdão. Porque do momento que a gente se nutre de sentimentos elevados, a gente vai conseguindo ter escolhas que não coloquem tudo a perder para nós. Porque mesmo a gente considerando que o estado de espírito puro é inevitável para nós, que nós vamos chegar lá, porque no céu tem vaga para nós, visto que do momento que a gente foi criado, a nossa destinação é o céu, é para o inferno que a gente compra ingresso, faz dívida, pega fila. Isso tem a ver com o inferno. Para o céu é de graça. Nós já temos essa destinação para lá, mas acontece que isso vai precisar acontecer pelo meu esforço. Para que eu resplandeça isso perante Deus, eu preciso me esforçar, suar sangue. Então, mesmo eu sabendo que o céu é minha destinação, eu posso ficar no mesmo degrau desse espiral da minha roda sansara indefinidamente. Eu posso complicar minha situação, eu posso dificultar meu passo, eu posso cair no mesmo lugar várias vezes. E acaba que isso vai implicando em dores adicionais, e inclusive em sofrimentos que eu não precisava viver. Mas porque eu optei pela dor, eu acabo vivendo. Porque para quem opta pelo caminho do amor, é um caminho leve. É um caminho que, mesmo que exista uma série de desafios, óbices, expiação, teste, a gente segue isso feliz. Mas quem opta pelo caminho da dor, ele vai viver uma série de injunções penosas e que inclusive implicam, às vezes, em sofrimentos que o indivíduo entra nele. Sofrimento pelo sofrimento, sofrimento pelo atavismo, pela impermanência.
porque a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Mas do momento que eu não quero o caminho do amor, eu vou ter que ir pelo caminho da dor. Só que eu não sei até onde eu aguento a dor. Eu não tenho como medir a minha capacidade de resistência diante da dor. Então, nos esforcemos para ir pelo caminho do amor. Porque pode ser que se eu não quiser o caminho do amor e eu for pelo caminho da dor, eu seja esmagada no meio desse caminho. O que vai significar novas encarnações em nível mais baixo, experiências ásperas, dolorosas, em que a gente vai adiando indefinidamente a nossa saída da Terra para um orbe superior. Enquanto aí esse ciclo doloroso de berço-túmulo, túmulo-berço. No recorte subsequente, Jesus ele vai nos trazer do recorte quem é o Filho do Homem, a confissão de Pedro. Então, Jesus veio para as partes de Filipe e Cesaré e fez seus discípulos essa pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é Elias, outros João Batista, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus diz: vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe diz: bem-aventurado é Simão, filho de João, porque não foi nem o sangue nem a carne quem te revelou, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, não prevalecerão contra ela as portas do inferno. Te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares sobre a terra será ligado também no céu. Tudo que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Então mandou seus discípulos que ninguém dissesse ele ser o Cristo. E é curioso, gente, porque Jesus ele não se dizia a si mesmo Cristo para os populares. Houve alguns recortes em que ele vai fazer essa afirmação, mas são pontuais, como na interação com a samaritana. Também o cego que ele houvera curado. E entre ali aqueles mais próximos dele, quando ele conversa sobre ele ser o Cristo, ele pede que não fosse feito a revelação disso para o povo léu. Então, até isso, Jesus vem nos explicar como o momento certo para aquilo que vai ser dito. E essa questão do bom senso, do discernimento, da renúncia. Quando Jesus vai trazer para nós o primeiro anúncio da paixão, vai dizer que ele começa a declarar aos discípulos que convinha ele ir a Jerusalém padecer muitas coisas dos escribas, dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos, ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Pedro aparta-o, começa a increpá-lo, dizendo: Deus tal não permita. Senhor, isto contigo não sucederá. Ele, voltando-se para Pedro, lhe diz: Satanás, para trás de mim, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas somente as que são dos homens. Então, Jesus ele vai trazer que Satanás, para ele, serve de escândalo. Isto é, se eu não me esforço por compreender espiritualização, aquilo que promana de Deus, que vai ser derramado para nós a partir dos vazamentos do Mestre, eu funciono à guisa de escândalo. Então, no subsequente, vai trazer o discípulo do Cristo deve levar a sua cruz, nessa passagem em que Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue da sua cruz e me siga. Aquele que quiser salvar sua alma vai perdê-la, mas aquele que perde essa alma por amor de mim vai achá-la. De que aproveita o homem ganhar todo mundo, se vier a perder sua alma? O que comutação fará o homem para recobrar sua alma? O Filho do Homem advir na glória de seu Pai com seus anjos. Então, dará a cada um a paga
segundo sua obra própria. Vos afirmo em verdade que dos que aqui estão, alguns que não hão de provar a morte, antes que vejam vir o Filho do Homem na glória do seu reino celeste. Então, Jesus, ele vai trazer um pouquinho aqui esse aspecto da conquista do céu, que é esse estado interno de felicidade, de elevação. Então, que comutação poderia eu dar para recobrar minha alma? Senão a própria trajetória nobre, onde eu consigo, de fato, me perder por amor ao Cristo. E aqui Jesus, inclusive, ele vai trazer para nós os aspectos do testemunho nobre, da renúncia, do desapego, que vai atravessar os pórticos de diversos aspectos da nossa trajetória aqui na Terra. Visto que, quando consideramos o nosso labor aqui, isso nos coloca riscos de nos apegarmos a uma casa, a um título, a um trabalho. Então, quando Jesus ele traz para nós esse aspecto de que comutação vai dar alguém para recobrar sua alma, é porque ele sabe que na nossa romagem pela terra, que não é o lugar nosso, nós somos do mundo espiritual, nós estamos temporariamente encarnados. Aqui é como se fosse um exílio, em que a gente está preso à gleba orgânica e que significa uma ferição, porque através dos próprios problemas, dificuldades, das expiações e das provas, eu preciso demonstrar melhoras. Então, eu vou ter que repetir. Até mesmo quando a gente considera quando alguém nasce, porque o indivíduo, quando nasce, ele tem esquecimento de um Alzheimer, porque ele não lembra quem é quem. Às vezes, aqueles que estão ali com eles são indivíduos que ele já esteve em existências anteriores, ou que ele esteve com eles no astral por um tempo, ou mesmo um benfeitor que está ali no espírito. Ele não lembra, mas ele sente o amor que os une. Como o relato de uma avó, que ela começou a ter os sinais de Alzheimer, e chegou num dado ponto da doença que o neto foi ter com ela, e ela disse para ele: quem é você? Então ele sai para um outro lado, enquanto um outro cômodo da casa chorando, porque a avó não tinha lembrado dele. E aí essa avó vai até esse neto e diz: eu não lembro quem você é, mas não precisa chorar por causa disso, porque eu te amo. Então, o Alzheimer, ele tira lembrança direta para uma pessoa de quem seja a outra, mesmo que teve uma convivência próxima e recente. Mas o amor que une esses dois indivíduos, aquele que está com Alzheimer continua sentindo. A mesma coisa acontece na encarnação quando alguém nasce pelo berço. O indivíduo tem um Alzheimer, porque aquela criança ela vai estar com a bênção do esquecimento, mas ela esquece enquanto uma memória direta de quem é aquele outro que está próximo dela, mas o amor que os une ela continuará sentindo. Então, é nesse sentido que esse aspecto da nossa trajetória aqui na Terra é a representação de um exílio, porque nós somos do astral, temporariamente a gente encarna num orbe como a Terra, num organismo grosseiro, porque o nosso estágio evolutivo precisa disso ainda. E é por esse motivo que, da maneira como eu agir na minha encarnação, vai dizer para onde eu vou.
o que vai acontecer no subsequente comigo. Por isso que o maior desafio que nós temos é conosco mesmo. Porque quando a gente considera a questão do apego, isso diz de riscos que a gente corre. Porque se a gente não toma cuidado, eu apego com uma blusa. Eu apego com um cargo, com um dinheiro no banco. Acaba que tudo funciona à guisa de apego. Visto que esse movimento, ele precisa acontecer dentro de mim, de espiritualização, de desmaterialização. Porque como Jesus traz para nós, se eu ficar querendo salvar minha alma, muito preocupada comigo mesma, parando os lances mais difíceis, me vitimando, desanimando de prosseguir, acaba que eu vou me perder. Agora, se eu me perco por amor de Jesus, seguindo lealmente após ele, eu me encontro. É nesse sentido que a gente precisa ter essa cautela, porque enquanto a gente estiver na Terra, nós estamos correndo risco. Do último instante que nós estivermos para desencarnar, nós ainda corremos risco. A gente só vai ter como olhar para trás e ver que deu certo, que a gente conseguiu pelo menos sair melhor do que a gente entrou, vai ser quando a gente estiver no astral e olhar para trás. Então a gente vai poder ter uma percepção de que a gente conseguiu algum avanço. É por isso que a perspectiva de podermos fazer o aproveitamento do tempo é tão importante. Porque quanto mais eu aproveito o tempo com o bem, melhor eu sairei daqui. Então, considerando as instâncias, as oportunidades que eu estou tendo, quanto mais eu transformo isso em bons frutos, melhor. No astral, eu vou poder ter o retorno, a recompensa de olhar para trás e perceber que eu aproveitei o empréstimo que me foi dado. E aí entra a questão das nossas ambivalências, que nos puxam para as tentações fragilizadoras, a repetição, que é um lugar de grande encolhimento. Outras expressões da autoobsessão vai ser o perfeccionismo, a crítica. Quando a gente considera vícios, envolvem obsessões, compulsão alimentar por álcool, droga, e também acumulação, excessos. Porque se a gente considerar um café, ele tem um benefício para o organismo naquela xícara. Mas se eu tomo café 10 vezes por dia, acaba que isso vai levar um desatrito, um malefício para mim. Pegando essas substâncias que em dosagens adequadas trazem algum benefício, porque outras, mesmo um único contato nos maleficia, mas aquelas outras que numa dosagem adequada vai ter algum auxílio para o nosso organismo, mesmo assim a gente tem que encontrar o equilíbrio daquilo. E também nós não vamos conseguir dar um passo maior do que a nossa perna. Então, do momento que eu tenho humildade para compreender onde eu estou e o que dá para mim hoje, vai facilitar. Porque querer dar um passo maior do que a minha perna é uma ilusão que eu caio nela. É uma fantasia que eu crio. E aí, inclusive, isso vai estar relacionado ao aspecto da nossa vaidade descontrolada, do nosso narcisismo, que acabam que também vai se manifestar na nossa necessidade de ter razão, que é quando eu quero que o que eu falo prevaleça, se sobreponha.
que aquilo que eu trago sempre tenha razão, ou eu considero que a verdade está comigo. Então são riscos, porque do momento que eu começo a adentrar essas fantasias, isso vai criando um estado de alienação em mim, de delírio, de alucinação, e que vai me levando. Inclusive porque nós não somos modelo para quem quer que seja, o modelo é Jesus. Quando a gente fala de um trabalho com Jesus, é o trabalho para que ele cresça e eu diminua. Porque mestre, guia, modelo é o Cristo. Então é por isso que eu tenho que estar minimamente harmonizada, até para que, no auxílio ao outro, do momento que ele está fazendo a inflexão para se equilibrar, eu consiga auxiliá-lo a partir daí. Porque se eu não consigo manter meu equilíbrio próprio, eu não vou conseguir ajudar o outro a fazer a entrada na própria harmonização, na auto-amorização. Por isso que quando a gente fala a questão da verdade, ela está com Jesus, ela não está comigo. Em sendo assim, quando a gente considera até mesmo uma reflexão que a gente faz, o Cristo precisa crescer. É o Cristo que precisa ser levado. É Ele que precisa ser distribuído. Por isso que, do momento que o indivíduo ele começa a entrar nas necessidades narcisistas, de estar com a razão, de ter a verdade, de ser o caminho a ser seguido, a gente já está alienado. Nós já estamos reféns da nossa arrogância, do nosso egoísmo. E isso significa alucinação, que vai acabar nos arrojando para estados fascinatórios gravíssimos. Porque do momento que a gente vai se permitindo essas fantasias, essas ilusões, vai acontecendo que nós já estamos obsedados, a gente vai caindo para estados mais perigosos, que é a subjugação, que a gente já não tem mais controle da nossa vontade, e daí para estados de fascinação, que eu não controlo minha inteligência. Chegado nesse ponto, eu caio em estados escandalosos, ridículos, e não percebo. E aí eu vou sendo levada a me isolar, a me considerar vítima, a acusar o outro. É por esse motivo que Jesus ele vai trazer para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso vai ser dito para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, que um sentimento de piedade sempre deve animar o nosso coração. Que estamos diante do Mestre e imploramos assistência dos bons espíritos. Purifiquemo-nos, não deixar demorar em nós nenhum pensamento fútil ou mundano, elevar nosso espírito até aqueles a quem chamamos, a fim de que encontrem em nós necessárias disposições, possam profusamente lançar sementes que devam germinar em nós e dar frutos de justiça e caridade. É nesse sentido que vai significar essa comando que vai ser trago para nós. E isso significa que esse desapego sobre a nossa conduta também dirá sobre o instante em que nós estejamos como tutores, onde não seremos depositários infiéis, porque deveremos justificar o emprego daquilo que nos é emprestado, seja a situação que for. Se eu faço isso servir a satisfação da minha sensualidade, do meu orgulho, me perco e vou fazendo o comprometimento da minha circuitaria. Porque não temos o direito de dispor para nós daquilo que é um empréstimo. Não é uma doação. Tudo que a gente movimenta aqui, até o organismo físico, é empréstimo. Se eu não souber restituir isso multiplicado, não terei mais o direito de pedir. E aqui vai rematar dizendo que aquele que dá ao pobre quita a dívida que contrai com Deus. Então, vai dizer acerca dessa urgência
de não só desapegar, renunciar a mim mesma, tomar minha cruz e seguir, tendo Jesus como modelo, guia, e ao mesmo tempo a perspectiva que isso me coloca de distribuir, porque tudo que eu movimentar, até mesmo os dons, as habilidades, tudo é empréstimo. E em sendo assim, isso precisa ser colocado na gleba comum para produzir frutos. Por isso que do momento que nós fazemos essa movimentação, mesmo que nos percebamos tutores, com uma série de movimentações que nos foram emprestadas e que nós acontecemos, seja de um valor no banco, seja uma habilidade para eletrônica, seja um cargo, tudo isso é empréstimo. Então, em sendo assim, eu não posso fazer isso servir a satisfação de sensualidade, de orgulho, de egoísmo. Eu vou precisar colocar isso gratuitamente, como Jesus nos diz, dar gratuitamente o que de graça recebestes. E isso, sendo colocado para auxiliar, vai produzindo os seus pipocas. E aqui essa frase ela é muito significativa. Quem dá ao pobre quita a dívida que contrai com Deus. Porque aquele que vem nos pedir, ele está com Jesus. Agora, aquele que recebe o pedido, se ele está disponibilizando o que de empréstimo ele recebeu ao serviço do outro, ele poderá estar com Jesus. Agora, se ele se nega e fecha, e retém para si, e não auxilia outrem, ele está colocando aquilo que foi emprestado para ele, portanto não pertence a serviço da sua própria sombra.